pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula online? Espero que sim. Estou morrendo de saudade de vocês. Como que vocês estão? Estão se cuidando? Muito bem. Vamos lá então. A aula de hoje vai ser sobre uma introdução às leis de Newton, tá bom? A gente vem estudando a ideia de movimento, certo? Nessa ideia de movimento, nós não estudamos as causas do movimento. Apenas o movimento, se o corpo está parado, se o corpo não está parado, se está se movimentando, se não está se movimentando, as equações para cada um desses movimentos. A partir de agora, a gente vai estudar o porquê que um corpo ele permanece em repouso, ou ele sai desse repouso, ou ele entra em movimento lá, tá bom? Vamos lá, preparei algumas coisas para vocês, espero que vocês gostem, e se ficar alguma dúvida, alguma questão aí, por favor, tentem entrar em contato comigo pelas redes, tá bom? Vamos lá? Então, introdução às leis de Newton. Aqui a gente fez uma separação cinemática e dinâmica, ok? A ideia da cinemática é o estudo do quê? É o estudo do movimento sem estudar as causas, ok? Então, tudo que a gente estudou até agora, a gente não se perguntava por que o corpo permanecia parado ou por que o corpo se movimentava. A gente simplesmente estudou o que é um corpo em movimento, o que é um corpo parado, o que é um movimento uniformemente variado. A gente não estudou a causa disso, tá? A partir de agora, a gente vai estudar a dinâmica. O que quer dizer a dinâmica? É um movimento, né? Mas a gente vai estudar as causas do movimento. Então, o que faz um corpo permanecer em repouso? O que faz um corpo permanecer em movimento uniforme ou sair desse movimento uniforme, certo? Coloquei aqui algumas imagens para vocês, porque nesse primeiro momento a gente vai falar um pouquinho do conceito da grandeza física força, tá? Eu não vou entrar diretamente nas leis de Newton nesse vídeo, mas sim uma introdução a elas, o que a gente precisa saber para compreendermos mais para frente as leis de Newton, tá? Achei interessante essa foto porque ela traz para nós um resumo de algumas forças, né? Força de atrito, força elástica, né? Força magnética, força gravitacional, arrasto, força aplicada, atração, tensão, força empuxo. São algumas forças que a gente vai ver depois para frente, depois que a gente estabelecer as leis de Newton. Mas só para que vocês já vão colocando na mente de vocês a diferenciação dessas forças, tá bom? E aí, mas o que é uma força, né? Força, segundo Stephen Hawking lá, né, no seu livro, ele colocou o seguinte: uma força exercida é uma ação exercida sobre um corpo para mudar o seu estado ou de repouso ou de movimento uniformemente adiante de uma linha, né? Então, o Hawking colocou para nós aqui uma relação de algo que está sendo exercido por corpo, em cima do corpo, para que ele possa mudar o seu estado, ou de repouso ou de movimento uniforme, tá bom? Então, a gente pode classificar e entender a força como sendo o quê? O resultado da interação entre corpos. Pode ser 2, 3 corpos, né? Pode ser infinitos corpos. Então, é uma interação entre os corpos, certo? E essa interação, gente, ela pode ser ou de contato ou de campo. Qual é a diferença entre essas duas interações? Então, a gente pode chamar tipos de força ou tipos de interação. Então, tipos de força, de contato ou de campo. Daquele slide que eu mostrei para vocês de forças, ali a gente tem tanto força de contato quanto força de campo, certo? Aqui a gente traz um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor o que é a força de contato. Consideremos uma pessoa empurrando uma caixa. A força que a pessoa aplica na caixa é o contato, ou seja, é uma força que atua em razão do contato físico entre os dois corpos. Então, para que haja uma força de contato, é necessário que haja um contato físico, que as partículas que compõem o corpo estejam juntas, uma impulsionando a outra, uma empurrando ou puxando a outra. Então, isso é uma força de contato. Há um contato físico entre os corpos desse sistema de interação, ok? Já no caso da força de campo, ela não tem o contato físico, né? Apenas existe uma ação de campo. Quem vai gerar a força? O campo, que pode ser um campo
gravitacional, um campo magnético ou um campo elétrico, né? E aí a gente vai chamar de força gravitacional, força magnética e força elétrica. Então, quando as forças elas são geradas por causa de um campo, elas são chamadas de força de campo. Por que forças de campo? Porque não há um contato físico entre os corpos, ou seja, a ação, a interação entre os corpos é feita através da distância. Então, os exemplos que a gente tem aqui, né? A força gravitacional, a gente já comentou um pouquinho da ação da força gravitacional, né? Que está relacionado com a aceleração gravitacional. Então, quando você deixa um corpo ele cair, né? Quem que está agindo nessa queda do corpo? O campo gravitacional, a força gravitacional, né? Então, ele até coloca ali, ó. Imagine uma pessoa abandonando uma bola de uma certa altura. A bola cai por causa da força da ação da atração gravitacional entre ela e a Terra. Então, é denominada força de campo a distância, ou força de campo. Ok, gente? E aí, todo mundo já brincou com o ímã, também é uma força de campo, né? Você não precisa encostar um ímã lá no objeto para que esse objeto seja atraído ou repelido, né? E cargas elétricas também geram forças de campo, tá? Então, essas três forças, elas são forças que não existe um contato físico entre os corpos para que haja a interação. É importante aqui mencionar que força gravitacional ela é uma força de atração, tá? Então, você não vai ter massas sofrendo repulsão, apenas atração. Já no caso da força magnética e da força elétrica, existe tanto de atração quanto de repulsão. Eu posso ter materiais que são atraídos pelo ímã e posso ter materiais que são repelidos pelo ímã. Assim, quando a gente tiver campos elétricos, também vai ter uma força de atração e repulsão. Nesses dois últimos casos que eu citei, são coisas que a gente vai ver mais para o futuro, lá para o segundo, terceiro ano do ensino médio, tá? Já a força gravitacional, a gente já estudou um pouquinho dela e vai aprofundar mais para frente, tá bom? Quando a gente fala de força, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de grandezas, grandezas vetoriais e grandezas escalares. Grandezas escalares são aquelas que são representadas por um número, um módulo e uma unidade. Já no caso de uma grandeza vetorial, ela é representada por um número, por um módulo, por uma unidade, uma direção e um sentido. No caso da grandeza física força, ela é uma grandeza vetorial. Toda vez que a gente fala em uma força, a gente precisa mencionar a direção e o sentido, né? Por exemplo, se eu quero abrir uma porta, eu tenho que dizer qual é o sentido para abrir essa porta, né? Porque dependendo do sentido que eu faça, ou eu abro a porta ou eu fecho ela. Então, força é uma grandeza vetorial, ela depende de um sentido e de uma direção, tá? E aqui a gente tem um exemplo. Então, imagine que você tem um bloco. Sobre esse bloco está sendo aplicada uma força. Lembra que uma grandeza vetorial ela pode ser representada por um vetor. Então, um vetor é uma entidade matemática a qual a gente pode mensurar uma grandeza vetorial, né? Então, essa flecha preta aqui está representando uma grandeza vetorial, que é a força. Qual é o módulo dessa força? Qual a intensidade dessa força? 10. Qual é a unidade dessa força? Newton. Então, no Sistema Internacional de Medida, a grandeza física vai ser medida em newtons, ok? Aí a gente tem a direção, que nesse exemplo, nesse caso, é uma direção horizontal, e o sentido da esquerda para a direita. Tudo bem, gente? Então, grandeza vetorial, sentido e direção. Força é uma grandeza vetorial. Tá? E aí, a gente vai ter a ação dessa força. Então, toda força gera uma ação. E essa ação, esse efeito dessa força, ela pode ser um efeito estático ou um efeito dinâmico. Nesse slide que vocês estão vendo, esse efeito ele é estático. Por que estático? Porque há uma deformação no corpo na qual a força é aplicada. Então, nessa situação, nesse exemplo, né, quando há o choque entre o carro e o poste, o carro nem o poste se movimentam, eles permanecem parados. Então, é um efeito estático, repouso, parado,
né? Porém, a força que foi aplicada da colisão entre os dois corpos, essa interação que houve, gerou uma deformação do carro. Então, o carro sofreu uma deformação. Então, a força que houve de interação ali foi usada não para movimentar os corpos, nem o carro, nem o poste, mas sim para deformar ele, tá bom? Então, no momento do batista, o poste aplicou uma força no carro, produzindo uma deformação. Então, quando a gente gera uma deformação, a gente tem um efeito estático. Porém, a ação de uma força ela pode gerar um movimento, ela pode variar a velocidade do corpo. Então, se ela varia a velocidade do corpo, seja em módulo, seja em direção, a gente chama esse efeito de efeito dinâmico. Então, aqui a gente tem a representação desse efeito que acontece, né? O efeito dinâmico consiste na alteração da velocidade do corpo, quando uma força ou um conjunto de forças é aplicado sobre ele. Então, aqui os dois exemplos que a gente tem, uma arrancada do carro, então o carro ele estava parado, ele estava com a sua velocidade zero, e aí ele sai da velocidade zero e vai para uma velocidade diferente de zero. Ao acontecer isso, você está variando, você está aumentando o módulo da velocidade dele. Então, você está tendo um efeito dinâmico, ou seja, a força que foi aplicada sobre esse corpo gerou uma variação na velocidade, tá? No módulo da velocidade. Já o segundo exemplo aqui do carro na curva, o que está mudando é o sentido, é a direção, perdão, né, da velocidade. Ou seja, a gente está mudando o vetor de direção dele, ou seja, está fazendo uma curva ali, ele tem que acompanhar a curva para ele não sair da curva. Então, esse também é um efeito dinâmico, certo, gente? Aí, para a gente compreender um pouquinho melhor a ideia de força, né? A gente vai ver lá as leis de Newton que estão relacionadas à força resultante. O que é a força resultante de um corpo? É a soma de todas as forças que agem sobre ele. Lembrando que essa soma ela é uma soma vetorial. Por que é uma soma vetorial? Porque a força é uma grandeza vetorial. Então, se é um vetor, tem que somar vetorialmente. Então, aqui a gente pode imaginar que tem o carro 1, carro 2, carro 3 e o carro 4, tá? O carro 1, ele está sendo puxado por esses 3 carrinhos aqui. Ou seja, esses 3 carros estão interagindo com o carro 1, onde você vai ter a força F1, a força F2 e a força F3. Então, essas 3 forças estão fazendo com que o carro saia do seu estado ou de repouso ou de movimento uniforme. Porém, não é uma força só, são 3, né? Então, o que a gente faz? A gente soma essas 3 forças ali. Lembrando que, ó, aqui você tem uma flechinha nas 3 forças aqui. Por que você tem essas 3 flechinhas? Porque são grandezas vetoriais, então a gente tem que considerar a direção e o sentido. Como o sentido dessas 3 forças, F1, F2 e F3, estão no mesmo sentido, a força resultante vai dar o mesmo sentido, né? Como elas estão, ó, tenho 2 forças na diagonal e uma na horizontal, isso acaba fazendo com que a força permaneça na horizontal, tá bom, gente? Então, aqui a gente vai ter a força resultante, FR mais RR é igual a F1 mais F2 mais F3. Lembrando que a gente tem uma direção, um sentido ali para considerar, tá bom? Mas a soma é uma soma, então, vetorial, tá? E aí, a gente tem a questão da ideia do equilíbrio, tá? A gente vai ter o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Qual é a diferença? Primeiro, a gente precisa entender o que é o equilíbrio. O equilíbrio é a soma de todas as forças. Se a resultante de todas essas forças, ou seja, essa somatória de todas as forças é igual a zero, a gente vai dizer que esse corpo ele se encontra em equilíbrio. Então, aqui a gente tem F1, F2 e F3. Ao somarmos F1, F2 e F3 e a resultante dessa força for igual a zero, o que a gente tem? A gente tem um equilíbrio, tá? Porém, a gente tem que lembrar uma questão, que esse equilíbrio ele pode ser um equilíbrio dinâmico ou um equilíbrio estático. Como assim, prof?
O equilíbrio estático é quando o corpo está parado, quando o corpo está com uma velocidade igual a 0. Então, lembre-se, a ideia é estático, parado, tá? Já dinâmico quer dizer movimento, que está em movimento. Então, um equilíbrio dinâmico é quando um corpo ele está em movimento. Mas como assim, prof? Velocidade diferente de 0 gera para nós uma força igual a 0, tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui nesses dois equilíbrios? Dinâmico, velocidade diferente de 0, porém a somatória é igual a 0, tá? Equilíbrio estático, somatória igual a 0, velocidade igual a 0. Então, um corpo que está em movimento uniforme, retilíneo uniforme, né? Diz para nós que esse corpo ele tem uma velocidade diferente de 0, só que essa velocidade ela se mantém constante. Se a velocidade se mantém constante, a aceleração é igual a 0. Tá? Então, isso faz com que o corpo esteja em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, tudo 0. Velocidade 0, força resultante igual a 0, né? Ele está no seu estágio de movimento que não existe, né? Movimento parado ali, né? Não sei se ficou claro, mas essa é a ideia, tá bom? E aí, para a gente finalizar, a gente tem o conceito de inércia. Tá? A gente, como eu falei no início do vídeo, a gente não vai falar nesse vídeo das 3 leis de Newton, mas é uma introdução a elas. Então, para a gente entender o que é as leis de Newton, a gente precisa entender o que é força e o que é inércia. Inércia é a tendência do corpo a permanecer no seu estado. Então, se o corpo está parado, a inércia dele é permanecer parado. Se o corpo está em movimento uniforme, a tendência do corpo é permanecer uniforme. Então, para a gente exemplificar a inércia, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Então, inicialmente o carro estava parado e aí, de repente, o motorista arranca com esse carro. Qual que é a tendência do corpo? A tendência do corpo é ir para trás. Por que é ir para trás? Ah, porque o corpo estava em movimento? Não, porque o corpo estava parado, a tendência dele era ficar parado, então o carro vai para frente e o motorista vai para trás por causa da inércia. Então aqui, ó, em razão da inércia, o motorista tem a impressão de ser jogado para trás no momento que o veículo arranca. O que ocorre na realidade é que parte do corpo está em contato com o carro, são aceleradas para frente, enquanto que o restante do corpo permanece em repouso. Então, ele permanece na posição que ele está, mas ele é levado a sair desse movimento. Então, essa ação de sair do movimento é que faz com que ele se desloque para trás. A segunda reação que a gente tem da inércia é quando o motorista freia bruscamente o carro. Qual que é a tendência do corpo que sofre um freamento ali, né? É ir para frente. Né? E aí, por que ele vai para frente? Por que ele é jogado para frente? Porque ele estava vindo em movimento uniforme e de repente ele sofre uma ação de frear ali. Então, essa ação de frear faz com que o corpo seja jogado para frente, tá bom? Então, inércia é a tendência do corpo permanecer ou em movimento uniforme, né? Ou em repouso. Tá bom? Então, isso é o que eu tinha preparado dos slides para vocês. A ideia é a gente fazer realmente, como eu comentei com você, uma introdução, né, às leis de Newton. A gente não vai discutir nesse vídeo as leis de Newton, mas simplesmente só falar o que é força, qual é a ideia de inércia e força resultante. Então, força é uma ação entre os corpos, né? Essa ação entre os corpos pode ser de contato ou pode ser de campo. Força resultante é a soma de todas as forças que agem sobre o corpo. Lembrando que é uma soma vetorial. Se essa soma vetorial, se a soma dos corpos, das forças forem iguais a 0, o que acontece com o corpo? Ele permanece em repouso ou em movimento uniforme. E aí a gente tem a condição de equilíbrio. Tudo bem, gente? Foi rapidinho? Foi. A ideia dos vídeos é ser um pouquinho mais rápido, mas que vocês estejam recebendo em casa as informações que a gente estaria recebendo em sala de aula,
tá bom? Espero que vocês consigam estudar, espero que vocês tenham compreendido a ideia desses conceitos aí da física e eu espero que vocês tenham bons dias aí para a próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, né? E estudem bastante, certo? Um grande abraço, até a próxima. Beijo, tchau!